Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. Olha, estamos num cenário totalmente diferente. Estamos aqui na parte gourmet do Na Laje, mas não vamos deixar de entrevistar, não vamos deixar de trazer uma história, uma dica para você que acompanha o nosso programa e está aí, esparramado no sofá, aguardando o melhor programa da TV brasileira. É o Na Laje, invadindo a sua residência. E hoje vamos falar sobre suplemento. Você que está usando Mounjaro, Ozempic, aquelas canetinhas emagrecedoras, precisa assistir, precisa acompanhar. Pega a pipoca, assiste o programa que eu preciso acordar o Raí. O Raí, pessoal, eu acordo ele para ele rodar a vinheta, soltar o foguete, porque a nossa entrevistada é a Carol Buar. Carol Buar, ela é farmacêutica esportiva, especialista em suplementos. Não perca! Produção, roda a vinheta, solta o foguete, que ela vai dar as dicas. Carol Buar, tá aqui no Na Laje. Obrigado por aceitar o nosso convite e tá aqui participando do nosso programa. Obrigado, tá? Eu que agradeço o espaço. Acho que falar de saúde e com sempre base científica é sempre importante para chegar no maior número de pessoas possível. Então, a minha profissão como farmacêutica, como professora, como educadora da saúde contínua, não só na clínica, mas contínua, é importante e as pessoas precisam saber da fonte correta. É isso aí, a informação na ponta, a informação direta para você que está aí querendo emagrecer saudavelmente, né? Saudável, tem que emagrecer bem, não é emagrecer de uma forma que vai perder a massa muscular, vai perder tudo, depois vai ficar magro triste. Então a doutora está aqui para explicar que isso não vai acontecer na sua vida, porque o Na Laje traz a melhor dica. Carol, o que faz uma farmacêutica esportiva? O que faz? Diferente do que muita gente acha que farmacêutico está sempre na drogaria, na farmácia, né? A gente tem hoje mais de 130 áreas de atuação. E a farmácia esportiva ela foi implementada em 2024, para a clínica, né? Eu já desenvolvo produtos e faço parte desse cenário há 12 anos. E para a clínica ela foi, de fato, oficializada em 2024. Então, o que a gente faz? Com todos os conhecimentos bioquímicos, anatômicos, fisiológicos e, claro, farmacológicos, a gente entra regularizando o uso racional de medicamentos, o uso racional de suplementos. E o que é esse uso racional de suplementos? Uso racional de medicamentos. É a forma como você administra a sua tomada. Então, de repente, o café da manhã, ela vai interferir diretamente na sua medicação. Às vezes aquela suplementação, se for aplicada no meio da tarde, ela vai ter uma resposta melhor, um feedback mais positivo para o objetivo daquela pessoa, né? Mas assim, no geral, a redução de danos. Hoje, a gente encontra um cenário com muitos danos, mesmo. Não só no emagrecimento, mas também na hipertrofia, onde as pessoas recorrem a recursos por conta da própria internet, né? Aquela coisa de quero ficar grande logo, mira em atletas de alta performance, e aquela pessoa não é uma atleta de alta performance. É um praticante de atividade física que quer chegar num objetivo, num aumento de massa magra, ou então na perda de peso, né? E aí acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo o uso indiscriminado de suplementos e de medicamentos. Então a gente vem na redução de danos e na organização da sua tomada para poder chegar num objetivo de forma mais eficaz e saudável. Bacana demais! Então você que está metendo os pés pelas mãos, tem que fazer o contato, ligar para o especialista, procurar
o melhor médico, procurar a melhor dica, mas não vai lá no YouTube lá não, né? No YouTube procurar, eu quero ficar grande, como ficar grande? Aí vai tomar aquela bomba atômica e vai acabar prejudicando alguns órgãos do seu corpo. Então, para isso tem os técnicos e até mesmo os doutores para poder dar as melhores dicas. Carol, o que faz o Grupo Técnico de Suplementos de Santos? O que faz? Explica para os nossos telespectadores. Grupo Técnico de Trabalho de Suplementos de Santos é formado por profissionais da área que atuam com suplementação. Então, a gente tem uma educação continuada, estudos, a gente acompanha a regularização de suplementos, o que está acontecendo, não só na cidade, mas no âmbito federal, né, o que está acontecendo lá em Brasília, quanto à Anvisa, a vigilância sanitária, o que está sendo tratado de novo para a gente trazer para o mercado, para os consumidores de forma mais consciente e responsável, né? Principalmente porque quando a gente fala em suplementos, infelizmente nos últimos anos a falsificação e a adulteração tem sido demais, né? Então a gente se reúne para acompanhar os processos das normativas, mas principalmente para fazer uma educação continuada a fim de alcançar um máximo de profissionais e consumidores. Top demais. O que faz suplementação esportiva? Então, a suplementação esportiva, é até delicado falar suplementação esportiva porque parece que é só para atleta. E não é. Suplemento é para atleta e praticante de atividade física e também quem não é. Porque hoje eu vou dar um exemplo para você, Lincoln. A creatina, que é o suplemento mais estudado no mundo. É o top. É o top. É o top É o top 1. top, o suplemento mais estudado no mundo, Scott Forbes, inclusive, que é meu colega, que foi ele quem disseminou na ciência o uso da creatina para a nível neurológico, né, do sistema nervoso central. Sim. Ele é canadense. Então, assim, a gente pega a creatina. A creatina, o cara que está subindo no palco bodybuilder, o cara que está competindo um Ironman, o Lincoln que faz a sua atividade física semanal e uma pessoa acamada com câncer que está passando por processo de quimioterapia, todos tomam creatina. Então, é difícil a gente limitar o suplemento só para alta performance. Não é para alta performance. Hoje, a gente fala de suplemento para a saúde no geral. O que vai diferenciar um suplemento de alta performance? Então, peraí, Carol. Então, você está falando que a mesma creatina que a pessoa acamada com câncer toma a mesma quantidade, no mesmo esquema de um cara que está subindo num palco, ou então o cara do Ironman? Não, claro que não. Aí, por isso que a gente entra os especialistas para poder fazer um manejo de acordo com a rotina e o objetivo daquela pessoa. A dosagem. Dosagem, horário de tomada e etc e tal, né? E junto com outros suplementos que vai fazer parte daquela jornada. Mas assim, falando de uma forma popular e para que todas as pessoas entendam, hoje a suplementação ela não se limita só à alta performance, mas sim à saúde de modo geral. É isso aí, pessoal. Alô, Giba! Pegou essa dica, Giba? Pede pro Betinho, o filhão. Alô, Betinho! Compra creatina pro Giba. Deixa aquele pote do lado da churrasqueira. Quando ele levantar, ele já toma a creatina. Alô, dona Tereza! Presta atenção, a dica tá batendo na tua porta, dona Tereza. Já bateu na porta. Tá tomando a creatina? Bota a creatina no corpo, a doutora já falou, já deu a dica, já deu. Basta vocês quererem uma vida saudável. A doutora já deu a dica aqui. Carol, quem pode ou deve tomar suplementos? Nem todo mundo precisa tomar suplemento. Vamos colocar na cabeça que assim, suplemento, a própria palavra já diz, né? A gente vai suplementar, a gente vai complementar. Então, dependendo do cenário, tem gente que tem uma rotina sobrecarregada, não come direito, né? Aquela pessoa que tá ali fazendo, é sedentário, toma sempre a sua cerveja, tá sempre rico em gorduras saturadas, não tem nenhuma educação e ainda vai suplementar, ela vai estar sobrecarregando o metabolismo dela. Certo? Certo. Então, assim, quem é que deve tomar e quem não deve tomar? Quem é que deve tomar? As pessoas que querem fazer correção de alguma necessidade nutricional
ou então auxiliar em algum tipo de deficiência nutricional, ou então para alavancar um objetivo. Porque com a suplementação, com a dieta e com a atividade física bem elaborada, a gente chega no objetivo desejado daquela pessoa, certo? O suplemento, ele é a gasolina do carro, sabe assim? A combustão, né? A combustão, que dá aquele upgrade para você poder chegar de forma mais saudável. Mas aí eu volto ao ponto, né? Não adianta a pessoa que não faz, não segue uma rotina plausível tomar suplemento, porque só vai sobrecarregar. É isso. Né? E outra, suplemento é um cenário enorme suplemento. E aí a gente vai também ver o diagnóstico da pessoa. Por exemplo, a gente falou da creatina. Pessoas que têm tendência à nefrotoxicidade já não são pessoas que devem utilizar creatina, por exemplo. A creatina ela não faz mal para os rins. Isso aí já está mais comprovado. Mas as pessoas que têm tendência a problemas renais, pessoas com histórico na família com problemas renais, já deve ficar atenta ao uso de creatina, por exemplo. Né? Mas não vamos resumir os suplementos só a creatina e o whey, que é basicamente o arroz com feijão da suplementação. Vamos falar, por exemplo, das vitaminas, né? Das micromoléculas. Então, as micromoléculas, que são as vitaminas e os sais minerais, elas hoje estão abertamente aí à população para elas comprarem de forma sem receita médica. Qualquer pessoa hoje pode chegar numa body shop, numa farmácia e comprar uma vitamina. E qual é o problema, qual é o viés disso? As vitaminas, em especial as lipossolúveis, então a gente vai falar da vitamina A, a gente vai falar da vitamina K, da vitamina D, elas podem, em dose excessiva, causar o efeito reverso, que é a hipervitaminose. Então, todo o acúmulo, que eu quero que vocês entendam. O uso indiscriminado de suplementos não planejado de acordo com a sua necessidade, vai ocorrer o acúmulo dessas substâncias no seu organismo, assim como um medicamento, assim como uma comida também, quando a gente começa num processo de obesidade, por exemplo, a pessoa tá com disfunção, né? Então, se a gente não tiver o planejamento e o objetivo de acordo com a necessidade daquela pessoa, vai ocorrer o acúmulo. E aí a partir do acúmulo, a gente vai ter sérios problemas de saúde, principalmente renal, principalmente hepático, que é no fígado, principalmente pancreático, no pâncreas e assim sucessivamente. E quem usa Ozempic, agora tá uma novidade, é uma fama tremenda agora das canetinhas emagrecedoras, pessoal. Então, a Carol aqui vai dar algumas dicas e a minha dúvida é, a pessoa que usa Ozempic e Mounjaro precisa suplementar? Precisa. Hoje, o foco é totalmente no emagrecimento, na perda de gordura. O que as pessoas estão vendo disseminando nas redes sociais de forma abusiva, né, em busca do corpo, do físico perfeito, e etc e tal. Só que a gente precisa pensar que a fase de emagrecimento, ela tem que ser cuidadosamente planejada para que seja saudável, para que a gente chegue no objetivo de forma saudável. Então, perdendo gordura sem pensar no seu suporte muscular, você vai estar entrando em déficit nutricional. E quando eu falo em déficit nutricional, aí vai entrar micromoléculas e macromoléculas. Então, eu estou falando de vitaminas, eu estou falando de sais minerais, eu estou falando de proteína, né? Hoje, o que pouco se fala na fase de emagrecimento, principalmente com as canetas emagrecedoras, é na manutenção da massa magra. E o que é a massa magra? É o músculo. O músculo é a sustentação do nosso organismo. É ali que os nutrientes vão percorrer para chegar em todas as nossas periferias e órgãos vitais, para que eles continuem trabalhando. Porque o objetivo, seja da pessoa acima do peso, seja da pessoa que quer ganhar massa magra, independente do objetivo, é estar saudável. Ninguém quer perder a saúde em busca somente da estética.
né? Então a gente tem que recorrer com todo cuidado, com planejamento, de forma eficaz e saudável. Então tem que sim suplementar, comer, fazer a reeducação alimentar e ter o treino consistente. Doutora Carol, o que o consumidor pode fazer em casos de suspeita de falsificação de suplementos? Fala BR é o site oficial da Anvisa, de notificação da Anvisa. Você entra no Fala BR e notifica a sua suspeita, tá? Segunda opção, entre em contato diretamente com a marca do suplemento. Não é com a loja que você comprou, é com a marca. Com a marca. Lá no rótulo vai ter o saque de atendimento ao consumidor e você pode exigir os laudos microbiológicos, os laudos qualitativos, os laudos de análise da própria marca para saber se está dentro dos padrões. Carol, como identificar se o suplemento está dentro das suas normas? Como? Primeira coisa, você adquiriu o produto, principalmente em plataforma digital, tem que tomar cuidado, porque a plataforma digital hoje é a maior, é onde tem os maiores casos de adulteração e falsificação, tá? Então, adquiriu, o produto chegou na sua casa, você vai abrir e ver as principais alterações organolépticas. Que são elas? Cor, cheiro, se está diluindo, se não está, dentro daquilo que você está acostumado. Qualquer suspeita, entra direto no atendimento ao consumidor da própria marca, não da loja, da própria marca. Por quê? Porque às vezes a marca não está sabendo que o produto dela está sendo vendido por aquela plataforma. Às vezes a plataforma é enganosa e não propriamente a marca, tá? Se a marca resistir e não quiser te entregar os laudos laboratoriais do produto, aí sim é mais uma suspeita para você entrar lá no Fala BR da Anvisa e notificar o produto. A Anvisa vai te dar todo o respaldo e aí você informa lote e validade e ela vai te responder. Doutora, bora falar sobre remédio e anemia? Vamos lá, anemia. Gente, anemia é uma patologia que existe em 4 escalas, né? Só que a gente precisa tomar cuidado que a anemia ela precisa ter diagnóstico. Não é porque você está se sentindo cansado, para baixo, ou então que você tem queda de cabelo, que você está propriamente anêmico. Esse é o ponto, né? E por que eu falo isso? Porque a ingesta de ferro, de vitamina B12, acaba sendo indiscriminada pelo achismo das pessoas. Ver lá, às vezes, um carrossel no Instagram, um vídeo rápido e achar, eu tô com esses sintomas, eu devo estar com anemia, vou lá comprar a vitamina B12, que é vendida com mais facilidade, né? E aí acaba suplementando de forma incorreta. Não é assim, gente. A anemia, ela pode ser genética, ela pode ser hereditária, ela pode ser por deficiência de ferro, ela pode ser por deficiência de vitamina B12. E como que a gente vai descobrir isso? Fazendo exame, fazendo acompanhamento. É o princípio, tá? 2, quando que a farmacologia, o conceito farmacológico entra e por que as pessoas, né, precisam conhecer a farmacologia esportiva? Porque é aí que a gente vai entrar com o uso racional de medicamentos. Poucas pessoas sabem que inibidores da bomba de prótons, por exemplo, ele reduz o ferro no sangue. Mas, Carol, o que são os inibidores da bomba de prótons? Omeprazol, pantoprazol. O uso prolongado desses medicamentos reduz a quantidade de ferro no sangue e a pessoa pode estar anêmica sem saber. Caramba, tá? Que legal. Outro exemplo, metformina, que é um medicamento muito utilizado para diabetes. Também pode reduzir a vitamina B12 no sangue. Então, propriamente, não precisa ser hereditário, genético, a pessoa nasceu com a deficiência. Não, às vezes a pessoa está fazendo uso de medicamentos, de fármacos, de forma irracional, não tem o planejamento farmacológico e está se prejudicando. Entendeu? Entendi. É isso. Bacana demais. Então, quem quiser estar anêmico, que as pessoas não sabem, né?
precisa procurar um consultar. farmacêutico, procurar para poder ter as dicas corretas. Carol, vitaminas compradas na farmácia, funcionam? Depende. Quando a gente fala de vitamina, a gente está falando para uma pessoa que vai suplementar, então ela vai complementar a rotina dela, ela não tem déficit nutricional, ou a gente está falando de um paciente com deficiência nutricional. Esse é o ponto de partida, tá? Então, o que acontece? Aquela vitamina que está na prateleira da farmácia, a livre compra, ela não é um medicamento, ela é um suplemento. Então, voltando ao conceito que a gente estava conversando antes, ela vai suplementar a rotina de uma pessoa que não tem deficiência, ok? Sim. Então, quando a gente fala de uma pessoa com deficiência nutricional, uma pessoa que está com alguma patologia predisposta e precisa repor vitaminas, a gente vai fazer uma fórmula individualizada. Por que isso? Porque o IDR, né, a quantidade dosada na farmácia, na fórmula de vitaminas na prateleira é diferente da manipulada individualmente. A Anvisa hoje, que é o órgão regulador para colocar um produto na prateleira e ele ser vendido, ela vai pensar numa tabela nutricional de forma generalizada. Indivíduos com até 70 quilos, por exemplo. Tá? Ela não está pensando na sua patologia, ela não está pensando no seu histórico, na quantidade de cálcio que você precisa suplementar, porque às vezes você tem uma deficiência óssea. Tá? Ela não está pensando se você, por exemplo, tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo e toma medicamento para fazer o controle desses hormônios e o magnésio ele interfere, então a dosagem do magnésio tem que ser diferente para essa pessoa. Não é a mesma dosagem que está lá num produto pronto na prateleira. Então são esses dois viés que a gente tem que tomar cuidado. Claro, tá na prateleira, não serve, é lixo, não é assim. Mas pensando de forma científica e saudável e objetiva, sempre manipulado com as dosagens de acordo com a necessidade atual daquela pessoa. E sempre procurar um especialista, Sim. Né? Sempre, porque assim, vira e mexe, Carol, as pessoas entram na farmácia e tem aquelas diversas vitaminas, né? E às vezes até o próprio vendedor ali que está na farmácia quer empurrar. Poxa, pega essa, fala que isso aqui é bom, ômega 3, mas a pessoa precisa saber e entender qual a dosagem, se ela deve ou não deve consumir aquele tipo de vitamina, se serve ou se não serve. Então, por isso que o programa bate naquela tecla, procurar o especialista para poder fazer, até receitar uma dosagem que é cabível para o seu dia a dia e o seu corpo. Carol, uma pena que a gente chegou ao fim do nosso programa. Foi muito boa a sua participação. As suas dicas aos nossos telespectadores, web espectadores. Pessoal, essa Carol, um amor de pessoa, uma pessoa, gente boa demais, chegou aqui, explicou de uma forma simples e objetiva. Para você que está usando canetinha, para você que quer suplementar o seu corpo, precisa sempre procurar um especialista. Deixo aqui as considerações finais. Quero agradecer a toda a equipe do Lincoln Reis, ao Lincoln Reis, pela oportunidade de estar abrindo esse espaço para falar de saúde, que é muito importante. E convido vocês a conhecerem um pouco mais do meu trabalho através do meu Instagram, @carolboa, @acarolboa, Boa, B-U-A, tudo junto. E é isso. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela recepção. Qualquer dúvida, entre em contato através do direct, que estamos prontos para atendê-los. Eu que agradeço. Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa na Laje com Lincoln Reis. E antes de terminar, eu preciso deixar um abraço e um beijo para as pessoas que seguem o nosso programa. Alô, mãezona, minha mãe Dalva sempre assistindo. Eu falo para ela, mãe, vai lá no quarto, liga a televisão, vai na sala, liga a televisão. Se colocar uma televisão no banheiro, liga também a televisão para dar um ibope. Para dar o ibope, o dono da ISTV, o grande Cláudio, o nosso mentor,
poder pagar o nosso salário. Aí, grande Cláudio, obrigado, mamãe. Ativa, liga a televisão aí, vambora. Alô, dona Conceiçãozinha, Vila Progresso, não perde um programa. Pegou as dicas da doutora Carol, né? Pegou, guarda, liga, chama no Instagram e marca uma consultinha lá. Dona Tereza, Giba. Alô, Denão, bora ativar aí o corpo, bora ativar a mente, bora ser saudável. Lita e Elaine lá do Morro do Pacheco, um beijo no coração. Deixo aqui um abraço e um beijo a todos que acompanham, a todos que seguem o nosso programa na Laje. Pessoal, até a próxima. O que é uma atuação pública na prática? Como é que é uma política na prática? Na prática é aquilo lá que eu te falei, você não se esconder. Você tá ali fiscalizando, cobrando o executivo, cobrando os munícipes também, porque eu não cobro só o executivo também não. Eu cobro o munícipe também, porque o munícipe também tem que fazer a parte dele. Às vezes você, liga pra você, vereadora, tem um monte de lixo jogado aqui. Mas quem que jogou esse lixo? Às vezes não é que a empresa não passou, o pessoal que também faz o descarte errado, então você tem que estar ali cobrando de ambas as partes, do executivo, do munícipe. Então na prática é isso, você tá no seu dia a dia, você não ficar só dentro do gabinete, sentada, achando que vai vir uma indicação ali, ideias boas, que nem disse o nosso amigo aí, tem que ter pessoas em volta de você que realmente te ajude a que seu teu mandato tenha um reconhecimento, porque não adianta você estar ali, você tem que fazer projetos realmente que possa ser executável, porque não adianta você só fazer e ficar no papel, né? Sim. Eu criei lá também 2 projetos já que foram aprovados, lá o fone para autismo, que é o abafador, né? E realmente passou. Sucesso. Eu agradeço aí o nosso prefeito, Farid, por ter colaborado. Então, assim, o projeto Não é Não, para a mulherada também, que sofre oportunação em bares, baladas. Então, a gente também fez esse selo.